Boa noite, povo lindo de Cacoal. Graça e paz, amados e queridos irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo retribua a cada um dos amados conforme a graça e a obra dele realizada na cruz sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Muito boa noite. Quero convidar os amados a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Provérbios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Vamos lá então, amados, a nossa meditação dessa noite. Provérbios 11, 23 e 24 diz assim: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Vamos orar? Deus Santo, a tua palavra que é a verdade, e a única verdade que transforma a vida do ser humano, foi lida. Dá-nos graça para que nós possamos expor esta verdade de uma forma fiel, e que ao mesmo tempo ela encontre guarida, morada no coração daqueles que ouvem agora e daqueles que vão ouvir no futuro. Em nome de Jesus é que nós oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Amados, o tema da nossa mensagem nesta noite é o contraste entre o desejo dos justos e a expectação dos perversos. O primeiro ponto que nós vamos meditar é o seguinte: os justos têm desejos santos e frutos bons, mas a expectativa dos perversos resulta em ira. Leia comigo aí novamente o versículo 23, o que diz: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. O homem tem por prática traçar planos de ação e metas a serem atingidas. Isso não é exclusividade das empresas ou dos times esportivos, mas inclui cada pessoa, seja com planos e metas mais elaborados e a longo prazo, ou seja, com uma versão mais simples e imediata da mesma ação. Basta notar como fazemos planos na virada de cada ano. Você já parou? Comece a lembrar aí, na volta às aulas, ou até mesmo em situações de crise. E isso não é mal, nem é errado. O problema nunca está em traçar metas, mas em escolher metas erradas que Deus desaprova, quer por causa do seu fim em si, ou pelas razões que levam a pessoa a buscar o que deseja. E por isso, Salomão, nesse assunto, divide as pessoas em dois grupos: os justos e os ímpios. Cabe aqui uma explicação rapidinha, que justo não é alguém de uma moral irretocável, mas é aquele que foi justificado em Cristo Jesus, que foi justificado por Deus. E ímpios aqui não são aqueles também, que fazem todo tipo de maldade, de repente aí um estuprador, um ladrão. Não, ímpio aqui é todo aquele que não é crente, é todo aquele que não serve a Cristo Jesus, ou que não tem a Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Então, vamos continuar seguindo o antagonismo entre o justo e o ímpio, marcante no livro de Provérbios, como ele mostra entre o sábio e o tolo. Para ele, o objetivo traçado pelos justos resulta em bem. É claro que, para tanto, vários fatores influem no resultado, desde os anseios do coração, guiados e filtrados pela palavra de Deus, passando pelos meios corretos
para se buscar o alvo, produzindo efeitos que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo e cujas implicações edificam a vida do justo e das pessoas ao seu redor. Já aquilo que os ímpios esperam alcançar acaba redundando em ira. Aqui fica uma interrogação que o texto não responde de primeira mão. Quando se fala da ira, ira de quem? Uma possibilidade seria que os ímpios desejam satisfazer sua ira pessoal na forma de vingança. Porém, o uso da mesma palavra hebraica traduzida por ira aqui, e também no versículo 4 desse mesmo capítulo, mostra que Salomão tem em mente não a ira dos ímpios, mas sim a ira que recai sobre os ímpios em punição à sua impiedade. Isso pode ser visto como consequências temporais diante dos homens, ou mesmo a ira de Deus, a qual se revela nesse tempo e também no futuro. O fato é que o que os ímpios desejam e buscam cria consequências drásticas, futuras e inevitáveis. Por isso, como é insensato abandonar Deus para aproveitar a vida da forma que o ímpio pensa, porque ele acredita que aproveitar a vida tem a ver com balada, festas, mulherada, sexo sem ser dentro do casamento, bebidas, e eles acreditam que isso é aproveitar a vida. Mas pelo contrário, a Bíblia não ensina que isso é aproveitar a vida. A Bíblia, no entanto, ela diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Olha só que fantástico. Então assim, o sábio, o inteligente é aquele que aproveita a vida, mas em Deus. É aquele que anda com Deus. Esse sim sabe o que é de fato aproveitar a vida. Então, nós deveríamos nos perguntar: aproveitar até quando? E o que virá depois? Lawrence Crabb Jr., um ilustre psicólogo norte-americano, ele diz que o desejo que produz comportamento, ele diz que o desejo produz comportamento, e o comportamento desemboca em sentimento. O ser humano faz o que pensa em sua mente e o que deseja em seu coração. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz em Provérbios 4:23 assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde também o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você vai para Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se você vai para o capítulo 7 de Marcos, versículos 20 ao 22, você vai perceber que Jesus diz que é de dentro do coração que procedem os furtos, os roubos, o adultério, o engano e todo tipo de maldade e de sorte. Olha só, é isso que Salomão também está nos mostrando em meio a tudo isso. E também nós vamos entender que o ser humano ele faz o que pensa em sua mente e o que deseja em seu coração. É por isso que nós precisamos ter um coração guiado pelo Senhor e uma mente renovada em Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Logo, o que o ímpio faz determina o que sente, porque tudo começa com o desejo. Da mesma forma, se você for olhar, Eva pecou por causa do seu desejo. É dessa fonte que brotam os ribeiros da vida, ou os rios da morte. O coração é a cabeceira na qual nasce esse rio, e esse rio pode carregar a vida ou a morte, ou transportar a morte. O desejo dos justos tende para o bem, pois o seu coração já foi transformado, e longe de ser fonte envenenada, o coração do justo é um manancial do qual fluem águas cristalinas que dessedentam os cansados. Já a esperança dos perversos
é como uma torrente caudalosa que transborda para fora do leito, levando destruição por onde passa. Porque a expectação dos perversos redunda em ira, pois parte de um coração soberbo, violento, impuro e que não teme ainda a Deus. E por isso, a esperança do perverso é como um mar agitado que lança lodo e lama. E as ondas revoltas que se levantam do coração do ímpio são verdadeiros tsunamis, que devastam tudo por onde passa. Portanto, o desejo dos justos dá bons frutos, mas a esperança do perverso redunda em ira. Vamos ao nosso segundo ponto sobre o contraste entre o desejo dos justos e a expectação dos perversos. O nosso segundo ponto e último ponto dessa noite é: quem dá liberalmente terá os bolsos cheios, mas ao que retém mais do que é justo sofrerá danos. Olha o versículo 24 que diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Em nossa sociedade, há o conhecido princípio de poupar, e de que poupar garante uma velhice tranquila, pelo menos financeiramente, e que esbanjar seu dinheiro e seus bens traz necessidade e revés no futuro. Quem dá conselhos nesse sentido é uma pessoa sábia, assim como aquele que atende a tais recomendações. Entretanto, há um fator maior que não pode ser computado em calculadoras financeiras: a ação de Deus diante do que é certo e o fruto do amor verdadeiro que Ele mesmo exemplificou. Observe que o rei Salomão, o rei sábio, fala de pessoas que oferecem seus bens aos outros como forma de generosidade, não de forma hipócrita ou desejosa de obter lucros maiores. Nesse caso, seria de se esperar que, apesar de suas boas intenções, o resultado fosse o empobrecimento. Entretanto, a surpresa aqui é vê-los prosperar ainda mais. Note bem isso. Preste atenção aí, amados ouvintes. Note bem aí, presbítero Arsênio, que estava com o olho abugalhado quando entrou. Isso não é uma promessa ou uma profecia bíblica. Também não deve ser a razão de socorrer os outros, motivado por um retorno financeiro ainda maior. Olha só, Tomé, contudo, pode-se perceber que a generosidade humana muitas vezes é retribuída com a generosidade divina, como forma de Deus aprovar as boas ações e Ele mesmo prestar auxílio a quem tem isso por hábito. Olha aí, meu presidente Nelson, por outro lado, é possível constatar sovinas, avarentos que, com medo de abrir mão dos seus bens para socorrer o necessitado, não conseguem garantir sua riqueza e acaba perdendo aquilo de que escolhem não abrir mão. Edna Falco, presta atenção, é claro que não se pode olhar para pessoas que passaram por reveses financeiros e concluir que a razão da derrocada é que os tais eram sovinas e egoístas. Porém, mais uma vez é exposto que ninguém pode garantir o futuro e prosperidade sem que Deus a abençoe nesse sentido. Prestou atenção aí, Débora? E esse texto não diz como esses resultados se processam, se por ação direta de Deus ou por ação dos homens que notam o caráter generoso e do sovina, do avarento, e agem de modo diferente para com cada um. É isso aí, irmã Márcia, olha só o que a Bíblia está dizendo. Porque os dois versículos seguintes favorecem a seguinte hipótese: mas
Quando consideramos cada provérbio como uma unidade completa, parece ser a intenção do escritor apontar para o fator externo, que é a ação de Deus como responsável pelo que acontece ao generoso e também ao egoísta. Se você quer saber qual deles é você, é simples. Observe aí, galera, amados irmãos e também ouvintes, aqueles que não são membros, mas que nos acompanham. Se você quiser saber qual deles é você, é simples. O sovina, o avarento, deve estar agora rejeitando o ensino do texto ou pensando como usar a generosidade apenas nominal para se dar bem. Já o generoso percebeu a aprovação de Deus sobre sua disposição e ficou ainda mais encorajado a ajudar quem precisa. Qual é você? Ou quem é você? Porque na economia da Trindade, na economia de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Olha só, isso é interessante. Porque na economia de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Porque o dinheiro é como uma semente, só se multiplica quando é semeado. Então a semente que se multiplica não é a que comemos e nem a que guardamos, mas a que semeamos. Eu não estou aqui em nenhum momento ensinando que você deve sair aí distribuindo o seu dinheiro para qualquer pessoa, qualquer um e fazendo, não estou falando nada disso não. Mas olha só o ensinamento daquilo que Salomão está dizendo. Onde a semeadura generosa terá uma colheita farta, pois quem dá liberalmente, a este se acrescenta mais e mais, é o que Salomão diz, porque é o próprio Deus quem multiplica a nossa semente e faz prosperar a nossa sementeira, quando abrimos a mão para abençoar. Mãos abertas produzem bolsos cheios. Eu não estou dizendo aqui mãos imprudentes. Mãos abertas é aquele que está disposto a ajudar conforme a necessidade, é aquele que se põe a ajudar. É isso que nós estamos falando. Porém, o contrário também é verdadeiro. Aquele que não tem as mãos abertas, mas tem as mãos fechadas, né, o bolso também vazio. Mas, ao que retém mais do que é justo, isso lhe será pura perda. É algo que vaza entre os dedos. É como receber o salário e colocá-lo no saco furado. Já aqueles que acumulam com avareza o que poderia socorrer, o aflito descobrem que esse dinheiro acumulado não lhes pode dar felicidade e nem segurança. Preste atenção aí, pastor Gedaí, olha só o recado, porque aqueles que ajuntam fortunas e vivem no lixo, deixando a míngua o próximo à sua porta, descobrirão que, quando a morte chegar, não pouparão e nem poderão levar um centavo, porque não há caminhão de mudança em enterro e nem gaveta em caixão. Mas aquilo que você dá com generosidade, é isso que nós estamos conversando aqui sobre o texto de hoje. Isso é como uma semente bendita que se multiplica e alimenta a milhares. Olha só, o dar com generosidade. Amados, nessa noite nós aprendemos sobre o contraste entre o desejo dos justos e a expectação dos perversos. O nosso primeiro ponto foi: os justos têm desejos santos e frutos bons, mas a expectativa dos perversos resulta em ira. O segundo ponto foi: quem dá liberalmente terá os bolsos cheios, mas ao que retém mais do que é justo, sofrerá danos. Eu quero encerrar a nossa mensagem fazendo a seguinte pergunta: quem é você? Ou quem você é? Ou qual é você? Dessas duas pessoas que o texto nos diz: o generoso ou o avarento? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar com você. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, com o reverendo Alessandro. Vamos orar? Deus Santo, Deus Eterno, muito, mas muito obrigado mesmo pela tua palavra, que é verdade.
Mais uma vez queremos apresentar a vida da Jaqueline diante do Senhor. Também queremos apresentar aqui, Deus, a vida da Júlia, da sua mamãe, Deus, sobrinho do teu servo Tomé, o Tomé, a sua saúde, a sua família. Deus, também apresentar a dona Lúcia, apresentar a irmã Terezinha, seu Cláudio, Deus, a saúde deles, a dona Derli, seu João Pavão, Deus, a Suzy. Pai, que o Senhor seja com cada um desses amados, Deus, seja com as nossas autoridades, os presbíteros, os diáconos, seja também com as autoridades da nossa cidade, Deus, seja com a prefeita, os vereadores, seja também com os nossos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, que o Senhor coloque a tua boa mão e os abençoe. Em nome de Cristo Jesus é que oro, louvo e agradeço ao Senhor. Amém. Amado, Deus abençoe. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.